Meus amigos, meus irmãos, abençoe-nos Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas. O tema que nos foi destinado é um tema da ciência espírita. Esse tema é desvendando o corpo bioenergético. Nós queremos, inicialmente, pedindo as bênçãos de Jesus, como já pedimos, agradecer à diretoria desta casa a oportunidade de aqui estar, mais do que a possibilidade de trazer alguma contribuição válida, por certo, mas para o nosso estudo, é a possibilidade de estar aqui e confraternizar com vocês. Essa é a coisa mais importante que tem, né? Então, a gente aproveita, confraterniza e aproveita o momento e dá uma estudadinha, dá uma relembrada em alguns conceitos básicos que são fundamentais. E quando a gente fala de ciência espírita, é uma coisa um tanto ou quanto complicada, porque ainda no nosso meio nós não temos bem uma consciência do que seja ciência. E nós falamos muito em a ciência confirmou, é uma certeza. Não há certeza na ciência. A ciência é exatamente uma das vertentes do saber em que a certeza não existe. Está sempre aberto. Mesmo aqueles nichos que lidam com as ciências exatas estão sempre abertos a surpreender novas aquisições, novo conceito e releitura de conceitos já praticamente estabelecidos e cujo tempo coonestaram e deram aquilo que a gente costuma chamar, no senso comum, de certeza. Não há certeza. E isso está muito bem caracterizado quando Heisenberg fala traz o princípio da incerteza. Quer dizer, não sabemos. Isso a física moderna, no caso do elétron, por exemplo, não diz se ele é uma onda, se ele é uma partícula, se ele está aqui ou está ali, porque ele apenas representa uma possibilidade de estar aqui ou ali. Então, exatamente essa que é a beleza da ciência. E nós, no Espiritismo, estamos muito preocupados que a ciência venha confirmar os postulados básicos que Allan Kardec, sabiamente, trouxe e traz na sua literatura, né? Os livros da codificação, os 5 livros, e mais os 12 ou 11, dependendo da edição, da Revista Espírita. Então, nós vamos falar de um ponto que é um ponto pouco estudado na nossa doutrina, muito pouco estudado. E o perispírito, que é o nosso estudo de hoje, que é o corpo bioenergético, ele não tem merecido, segundo o meu entendimento, a importância de estudo por nós espíritas. Nós temos estudado pouco o perispírito, temos falado pouco dele. E, na minha ótica também, na minha maneira de ver, ele representa talvez um dos pontos mais importantes, porque é o elo de relação entre todas as consequências, a tal ponto que eu vou falar aqui, vou fazer aqui uma afirmação, eu estou relembrando isso porque eu já fiz essa afirmação em outros locais e as pessoas não gostaram muito, mas é uma realidade, é que a memória está no perispírito. A memória está no perispírito. Ah, mas não é no cérebro? Mas não é o espírito? Não, também está em todas as... Mas é ele que é a pedra de toque. Porque porque ele tem a memória recente e passada. Não só recente, mas a mais
antiga. Tanto assim é verdade que quando no processo reencarnatório, no desenvolvimento do concepto, o embrião rememora todas as suas vivências nos reinos biológicos passados, a tal ponto que no começo do processo evolutivo, do processo de desenvolvimento embrionário, num determinado momento não podemos identificar de maneira assim grosseira um embrião de um rato, de uma lagartixa, de um pássaro ou de um homem, porque são exatamente iguais, porque estão rememorando fases que os animais vão interromper um pouco antes e, no caso do homem, vai avançar um pouco mais. Então, o perispírito é um elemento de estudo da maior importância não só para o conhecimento, por exemplo, dos fatos da saúde, da educação, mas também da evolução e da transformação moral, que é a parte, talvez, a pedra de toque do processo evolutivo, e que necessita estar sempre sendo revista, está sendo sempre buscada, está sendo sempre cultivada para que possamos avançar. Allan Kardec tem a oportunidade de, no Livro dos Espíritos, a pergunta 93, perguntar se o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Olha só a pergunta do codificador. O espírito, propriamente dito. O que quer dizer propriamente dito? Quer dizer, ele como o ser, o elemento que é oriundo da própria divindade, quer dizer, a centelha divina que constitui o espírito. Como os espíritos vão dizer mais adiante, uma centelha, uma luz, uma coisa que não podemos ainda definir, e que os espíritos classificam como ser inteligente do universo. Né? Ser inteligente do universo. Então, esse espírito, porque quando a gente, por exemplo, fala dos espíritos, materialização ou vidência, eu vi meu pai que já desencarnou. Você não viu o seu pai, você viu o perispírito, viu ele, mas ele vestido com o corpo perispiritual. Porque se ele tivesse despido desse corpo, talvez você até o visse, mas não o reconheceria. Não é? E esse negócio de ver espírito é um negócio complicado. Eu já perguntei numa palestra assim, quem é espírita aqui? 90% levantou o dedo. Eu falei assim, se aparecesse um espírito aqui desencarnado, entrasse ali na porta, se todo mundo soubesse que ele era um desencarnado, quem é que corria? Sobrou pouca gente. E um senhor estava conversando com a esposa, eles eram muito afeiçoados um ao outro, e ele disse assim, meu amor, quando eu desencarnar antes, eu virei aqui te visitar, você vai me reconhecer? E ela disse assim, não, meu bem, vou sim, que vou sim, claro, venha sim, se eu também desencarnar antes, eu também virei ver você, vamos combinar, vamos. Aí a porta do quarto estava meio entreaberta, o filho mais velho ouviu. E aí o filho assim, olha aqui, papai, se você aparecer aqui desencarnado, eu te mato de novo. E, por favor, do espírito. Então, nós temos ainda um nicho de desconfiança, de incerteza também, e de intolerância com o desencarnado. Mas já era o momento da gente estar vivendo melhor, convivendo melhor, não só com o desencarnado, mas com o próprio processo do desencarne. E eu vi e isso é tão interessante, que eu vi uma pessoa relatando recentemente que morreu a vozinha de uma menina, e aí disse assim, pois é, acho que Deus levou sua vozinha. Aí assim, não fala isso para ela, não fala isso para ela. Porque eu tenho um outro parente meu, e quando a avó dele morreu, disseram isso para ele, ele ficou com ódio de Deus.
e virou ateu. Porque se Deus leva a minha avó, ele não precisa da minha avó, eu é que preciso dela. Por que ele levou a minha avó? Diga que ela morreu, explica com palavras adequadas e tal. E aí explicou para a menina. Passado algum tempo, desencarna a bisavó, que sobreviveu à avó. E aí disse assim, o que a gente vai dizer? Vamos dizer que ela viajou. Não, fala para ela que ela morreu. Ela morreu. Aí disse, mas o que vai acontecer? Vai falar isso para ela. E foi e falaram. E ela assim, tá bem. Já estava esperado, porque ela estava doente e tal. A gente esperava que ela morresse. E aceitou numa boa. Por quê? Porque há orientação usando a verdade. Por isso é que Jesus diz assim, quando ele conversa com Pilatos, e Pilatos pergunta para ele, és rei? Naquele diálogo ele vai dizer assim, eu vim para testificar da verdade, e aquele que anda na verdade ouve a minha voz, segue-me, ouve a minha voz. Quer dizer, a verdade, nós precisamos ver o Espiritismo como a verdade, porque o Espiritismo é certamente, com toda a certeza, o Espiritismo é o Evangelho de Jesus relido, revisto, redivivo. E a palavra do Cristo é a verdade, porque ele veio para testificar da verdade. E o Espiritismo é o próprio Cristo, retornando, é o Consolador. Né? Isso não é retórica, isso é um fato. Então, Kardec pergunta se ele está sempre envolto numa substância qualquer. E os espíritos vão responder que envolve uma substância vaporosa para os teus olhos. Olha, vocês imaginem o que era naquela época, o Kardec perguntar e os espíritos responderem em 1850 e pouquinho, antes de 57, que o livro saiu em 57, 56, por aí, fazer uma pergunta dessa sem os subsídios que hoje nós temos, porque depois de Einstein, fica fácil falar, porque a energia se transforma em matéria, a matéria é energia, isso é um fulcro de energia, então um vórtice de energia, todo mundo entende, todo mundo sabe que isso que está aqui é rígido por causa do processo de, eletromagnético e vamos dizer assim, da aversão, vamos chamar assim, que o corpo físico tem pela matéria, nesse sentido, da matéria que está fora. E a gente toca e acha que é rígido. Mas não tem, é cheio de buraco isso aqui. Isso aqui são elétrons, ou girando, ou não girando, ou esplendendo, ou, enfim, em volta de um núcleo, e um núcleo também ativo. Há movimento, tem mais espaço vazio do que elemento material. E o próprio elemento material, a própria matéria, quer dizer, a substância material, ela está sempre se transformando em energia em matéria o tempo inteiro. Então, hoje, mas já é difícil hoje ainda falar disso, mas já pensaram no tempo do Kardec? Como é que os espíritos iam dar essa explicação? Então, eles vão dizer uma substância, substância é matéria, né? Vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Por que será que é grosseira para eles? É grosseira para eles porque eles estão na dimensão. Lá naquela dimensão, as coisas estão tão rígidas para eles quanto é para nós aqui na nossa dimensão. Né? O Hernani de Guimarães Andrade tem umas expressões muito interessantes, umas comparações que ele faz com a questão do indivíduo que se vivesse num plano só, no indivíduo que vivesse no plano 2 planos, no indivíduo que vive como nós em 3 planos. E aí, dando a ideia do indivíduo que vive num outro plano, quer dizer, 3 planos geométricos e mais um quarto que é o tempo. Né? Que é o tempo, na realidade, não é aquele do relógio. O tempo é uma abstração, é um acordo que se fez para poder manobrar a vida. Mas o tempo, qual é o tempo fora da Terra, em Marte? O tempo é diferente, o ano é diferente. Quer dizer, o Mercúrio, o dia de Mercúrio dura mais tempo que o ano. Alguém já parou para pensar nisso? Que o dia lá é maior do que o ano é mais rápido.
Como é que a gente vai entender isso? O nosso referencial aqui é totalmente o contrário desse. E tudo é problema de referencial, igual a minha filha, se a luz está andando muito rápido. Porque o referencial é tudo. Mas se você está fora da Terra, e nós, para entendermos a doutrina espírita, temos que mentalmente abstrair que estamos aqui, sair fora. Então não tem baixo, não tem alto, não tem direita, não tem esquerda. Você não tem um referencial. O referencial está lá no Sol, ou está lá no outro planeta, ou está lá na outra galáxia. E aí mudou o referencial, muda tudo. Então é complicado para a gente tem que fazer assim, senão a gente não vai entender as coisas que o Espiritismo tenta ensinar. Por isso as pessoas leem o livro Ação e Reação e Evolução em Dois Mundos, e dizem assim, mas isso é muito difícil. Não tem nada difícil. Isso é igual aquela história do professor de matemática, né? O meu professor de matemática chegava no dia da prova e dizia assim, vamos fazer a prova. Os colegas, aqueles que estudavam menos, né? Professor, a prova está fácil ou difícil? Meu filho, está difícil para quem não estudou. Para quem estudou, está fácil. Então, é referencial. É referência. Tudo é referencial. Então, a dificuldade está que a gente estuda pouco, precisa estudar mais. Porque a doutrina espírita tem uma qualidade. Ela não precisa você ser diplomado, você ser letrado, você ser... E detalhe, a doutrina espírita, nós temos que compreendê-la como reencarnacionista que somos. Obrigado. Como reencarnacionista que somos. Porque temos dentro de nós, o irmão Tadeu fala isso com uma propriedade muito grande, o Tadeu lá de Araxá, o médium Tadeu, diz assim, o universo, os guias espirituais nos ensinam que o universo que está lá fora, com as galáxias, com todos os corpos, esse mesmo universo tem tão grande quanto dentro de nós. Nós temos todos os elementos, os conhecimentos dentro de nós. E o Hermínio Corrêa de Miranda costumava dizer, dando um exemplo muito interessante, de um espírito que até colaborou na codificação, e que, segundo ele, reencarnou mais tarde como um psicanalista. Esse livro chama-se As Sete Vidas de Fenelon, ou Fenelon, como dizem. Então ele diz que esse espírito, numa encarnação, depois que ele já tinha colaborado na codificação, ele não aceitava, ele tinha mediunidade, ele via, ouvia, a esposa dele via e ouvia, ele vivia recebendo conselhos, mas apegado ao orgulho, à vaidade do status profissional de psicanalista e conhecido nos Estados Unidos, ele não aceitava. E perdeu um tempo precioso daquela encarnação que ele podia ter dado um salto. E o Hermínio Miranda faz uma analogia muito interessante. Ele diz que a alma está ancorada no hemisfério esquerdo do cérebro. E a individualidade, quer dizer, isso é a individualidade, né? No esquerdo. E a personalidade, quer dizer, a parte do... o ser que encarnou agora, que vive essa condição desse momento, dessa encarnação, está ancorado do outro lado. É preciso que haja uma conexão entre esses dois hemisférios cerebrais, isso a nível do corpo físico, né? Para que você tenha acesso às informações que você traz pela individualidade. Faça essa conexão. Se você não faz essa conexão, você se perde. E às vezes você deixa de usar esse material como uma escada, um alicerce para ir adiante. Então você... eu não aprendi a ler nessa encarnação, mas não, você tem tudo isso em você. Busca um pouquinho e de repente isso abre e você começa a entender. Quantas pessoas já assisti, né? Eu, por exemplo, tem lá um companheiro nosso que é médium, chama-se Isoldino, lá de Minas, do Cristo Consolador, tem, parece que 31 livros escritos, mediúnicos. Ele não sabe escrever, ele é analfabeto, mas os livros dele são profundíssimos. E ele sabe como é que é feito o livro dele?
ele faz por... Ele dita os livros, né? É psicofonia. Os livros são psicofonia, grava, vai gravando os capítulos, depois vem alguém e copy-desca aquilo e faz os livros. Eu fico com vergonha, eu até hoje não consegui escrever nenhum. E o Isaldino, que não sabe ler, tem 31 livros. Aí você diz assim, mas ele está ajudado pelos espíritos. Eu também. Ou vocês acham que eu estou aqui e não sou ajudado pelos espíritos? Todos nós somos ajudados pelos espíritos, eles interferem na nossa vida e muito mais do que a gente pode acreditar. E estão sempre nos dizendo o que fazer. Mas a gente aceita? Esse é que é o problema. Então, essa matéria sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, guardados os devidos, né? E não são todos, não. Tem uns que ficam aqui chumbados, aqui não conseguem voar em lugar nenhum, mas tudo bem. No livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz assim: o perispírito é ainda corpo organizador, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, quer dizer, afinidade, vibração, de conformidade com seu peso específico. Ó, peso específico é uma medida da física. É uma relação entre massa e volume, tá certo, professor? Relação entre massa e volume. E o que é que dá massa no perispírito? O conteúdo negativo, que faz a massa pesar. Porque quando o conteúdo é construtivo, é levinho, né? Aquela história que tem no Evangelho, que o Chico estava lá nascendo, tem um espírito que conta uma parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro exatamente aonde, e 2 cidadãos chegaram no céu, e começou, um era muito rico, deu muito mármore para a igreja, para as obras, e o outro não tinha nada, o outro não sabia nada, era pobre, trabalhava muito. Só tinha uma velhinha que morava do lado dele, que falava. E você fazia o quê, meu filho? Eu ouvia. E você dava o quê para ela? Eu dava só atenção, ouvia. Aí o espírito dizia assim, bota desse rico aí na balança. Aí botou na balança o mármore, as obras de arte, tudo aquilo pesou. Vai lá para baixo. Desce. Porque o peso levou para baixo. O outro botou aquela coisa, aquela paciência com aquela senhora. Aí a balança fez assim, subiu. Não, pode subir, pode ir lá para cima. Então, quer dizer, o peso específico. Às vezes, pequeninas coisas podem transformar o peso específico numa pluma. Ou pequenas coisas também, dependendo da intenção, pode transformar num peso de chumbo e reter o indivíduo um certo tempo. A sorte é que não é o tempo todo, né? Porque não existe a pena eterna. A pena eterna nasceu de uma lenda grega, lá de Prometeu, que roubou o fogo do inferno e foi amarrado no penhasco, e foi aquele animal que ia lá comer o fígado dele, e o fígado já sabia uma fisiologia naquela época, anatomia, que o fígado se regenera, e o fígado nascia de novo, aí o bicho comia outra vez, né? Até que, num certo tempo, acabou aquilo. Mas a ideia de pena eterna é um dos castigos que os espíritos penitentes têm, de pensar que o castigo é para todo o tempo, e não é. À medida que ele vai passando, o peso específico vai ficando mais leve, né? mais compatível com as regiões mais sublimes, e ele aí consegue alçar. E, continuando, ele vai dizer, é formado por substâncias químicas, portanto é matéria, que transcende a série estequiométrica. O que é estequiométrica? Da tabela de Mendeleev, aquela tabela dos produtos das substâncias químicas, né? A tabela periódica, não é? É disso que ele está falando aqui, estequiométrica, conhecida até agora pela ciência terrena. É a aparelhagem de matéria rarefeita, está em outra dimensão, não está na dimensão próxima à nossa, que está colado com a gente, está no mesmo espaço que nós, mas na outra dimensão. É preciso passar num buraquinho fininho, buraco de minhoca, ou né? Usar a dobradura do espaço para passar para outra dimensão.
alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Ora, daqui a gente infere, isso está no livro Roteiro, no capítulo 6, página 29, dessa edição de 52 da FEB. A gente infere uma coisa muito interessante. Na realidade, tudo é energia eletromagnética, em todos os setores, em todas as dimensões. A própria Terra é um grande magneto. O nosso corpo é um grande magneto. Tem norte, tem sul, e as energias circulam o corpo. Nós vamos ver depois de eu terminar essa apresentação, um pequeno vídeo, que vai mostrar uma animação mostrando isso, como é que funciona. É interessante. Então, essas energias eletromagnéticas, nós vamos dando qualidade a elas, né? A qualidade superior ou menos superior, de acordo com o pensamento calcado no bem, calcado nas boas obras, ou aquele desalinhado com essa condição. Eu não gosto de falar o mal, porque depois que eu ouvi o Chico Xavier dizer que o mal não existe, que o mal é o bem mal arranjado, mal resolvido. Então, como a treva é a falta da luz. Para tudo escuro, você acende um fósforo, clareia tudo. Então, a treva é espancada pela luz. Não tem nada a ver com essa energia escura que estão falando aí, que não é... Eu, quando li a primeira vez, achei que isso aí que era aquela energia escura, isso deve ser negócio de a treva, mas não tem nada a ver com isso. Essa energia escura que a ciência está falando hoje é outra coisa, e está ligada com isso que os espíritos disseram, que não existe o vácuo. E é essa energia escura que dá, vamos dizer assim, confere massa ao... Estão procurando aí, né? Estão procurando a partícula chamada, que eles chamam jocosamente de Deus, né? O bóson de Higgs, né? Aquele acelerador de partículas e tal, estão procurando. Já chegaram lá, mas não conseguem pegar bem a coisa, porque ela é muito rápida, aparece e some, precisa de muita energia para chegar. Mas todas essas aquisições da ciência vão de encontro com aquilo que a doutrina espírita já mostrou. Até hoje não teve nada que desdissesse o que disse Kardec e o que disse Chico. No livro No Mundo Maior, existem mais de 2.000 revelações de acontecimentos científicos que gradativamente vêm sendo mostrados. O Haroldo Dutra Dias, junto com uma equipe de especialistas, estão fazendo peneiramento lá, passando uma peneira para escrever sobre essas aquisições e como que elas foram comprovadas gradativamente. A ciência vai aos poucos mostrando isso para nós. E o próprio perispírito e a sua irradiação já pode ser detectada com aparelhos feitos por cientistas. E cientistas que não são metafísicos, que não acreditam no espírito, mas que estão já falando numa estrutura que é a organizadora biológica, organizadora da forma, e que existe não só no homem, que Kardec chamou de perispírito, associando a ideia do perisperma, que é aquela camada da semente, não é? Foi a analogia que ele tinha na época, perisperma, né? Perispírito, né? E hoje os cientistas estão chamando de modelo organizador biológico, MOB. Na Rússia, na Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem pesquisas independentes uma da outra, comprovando, cada um pegando um aspecto do problema e que gradativamente já chegaram lá. Ao ponto de, eu já citei isso aqui, vou citar de novo, se você pegar uma lagartixa e cortar a cauda e cortar uma pata e implantar a cauda na pata e a pata na cauda e esperar um tempo, a cauda vira pata e a pata vira cauda, porque ela obedece ao modelo que está ali. Isso é a experiência conhecida. Esse é o modelo do perispírito, né?
dividido em corpo astral, corpo vital, vamos falar, como se fosse um sanduíche, o corpo físico, né? O corpo físico é a mortadela, né? E as partes, o pão de forma os dois elementos que vão formar o corpo vital, que é a estrutura que o indivíduo recolhe da parte bioenergética do próprio corpo, associado com o fluido vital, que é uma transformação do fluido universal, que vai formar um modelo organizador biológico. E a parte do corpo astral, que vai acompanhar a que ele chama de cúpula. A cúpula é o espírito, é o ser que comanda o processo. Então, ele chama aquilo de zona perispirítica da personalidade, né, no livro dele chamado Espírito, Perispírito e Alma. E ele concebeu esse modelo, e essas linhas que vocês estão vendo aqui, se vocês virarem isso, tá assim, né? Se vocês virarem assim, vocês vão ver que tem várias linhas assim. Se vocês fatiarem essas linhas, vocês podem usar o modelo que ele criou, que é o modelo da cebola. A cebola tem camadas, não é isso? Então, quanto mais externa a camada, mais recente a experiência. Quanto mais interna a camada, mais antiga a experiência. É muito interessante essas analogias que o doutor Hernani Guimarães Andrade fazia. E ele é um cientista, já desencarnado, mas ele é um cientista respeitadíssimo no exterior, principalmente na Europa. E nos Estados Unidos também. A ponto de um cientista que descobriu os campos mórficos, o Chopin-Packer, isso. Como é que é o nome dele? Sheldrake, é esse mesmo. Mandou uma carta para ele, sabe dessa história? Mandou uma carta para ele pedindo desculpa, porque não citou no livro dele, porque ele já tinha publicado isso, só que publicou em português, né? E o outro não tomou conhecimento lá. Quando ele tomou conhecimento, mandou uma carta pedindo desculpas e agradecendo de saber e feliz de saber que ele já tinha chegado à mesma conclusão aqui. Bom, então, vejam só, o modelo espírita é um modelo novo. Porque até Kardec, a gente dizia assim, eu tenho uma alma. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, espírita, eu falei assim, meu filho, você não tem alma nenhuma. Você não tem alma. Como não tenho alma? Não, você não tem nada. Você pode, quando muito, dizer que você tem um corpo emprestado. Mas que você tem uma alma, não. Porque você está privilegiado, e eu não tenho alma, como é que você vai ter? Ninguém tem, todo mundo nós somos a alma. Né? Kardec mudou essa ideia. Mas mudou mais ainda, porque era essa ideia dupla só, alma, corpo e alma. Kardec vem e bota o perispírito, fundamental. Então, corpo espiritual, perispírito, corpo glorioso, como diz Paulo de Tarso. Né? Se há corpo material, há também corpo espiritual, diz Paulo. Né? E essa ideia do corpo desse perispírito não é nova. O Kardec não a inventou. Como ele diz, a doutrina espírita é o conhecimento universal dos espíritos. Ampliou. Então, desde a antiguidade que se sabe disso, os chineses, os egípcios, os indianos, todo mundo conhece, cada um com um nome diferente, mas que trata da mesma coisa. Então, está ali desdobrado o espírito, né? Está ali o espírito, né? A luz, está aqui o perispírito ligado pelo cordão que liga o chamado cordão de prata ao corpo físico. Então, esse desdobramento, e esse corpo aqui pode se desdobrar em outros corpos. Nós não vamos falar disso hoje, que não é o assunto, não é o... Deixa eu voltar aqui. Bom, então vamos ver as interconexões das energias. Né? Há uma interconexão das energias, porque a energia eletromagnética, que vige no corpo físico, que vige no corpo espiritual e que são também manifestadas no espírito, vocês viram a doutora Luzia falando aqui. O espírito é que comanda, ele é que vai captar essas energias, ele vai orientar todas essas energias, mas precisa de ter esses outros elementos. O espírito é o princípio inteligente do universo, conforme a Kardec ensina, é energia pura, luz.
Todos nós somos luz, nós somos luminíferos. Jesus, quem disse isso? Quem ensinou isso? Jesus. Ele disse assim: deixa brilhar a vossa luz. Nós somos luz. E por que não brilhamos? Porque a sombra não deixa. E a gente tem que fazer com que a luz brilhe. Não é espancar a sombra, não. Não é brigar com a sombra, não é isso, não. Ficar com raiva dela, zangado, não resolve nada. É fazer a luz brilhar, que a luz vai tomando conta e vai espancando a treva naturalmente. A treva vai se transformando também em luz. Né? O corpo físico é, em última análise, uma reunião de elementos resultantes da energia concentrada nos fulcros eletromagnéticos gerados pelos elétrons, que formam a matéria bruta. Então, são as células, são os mensageiros das células, que são os hormônios, neuropeptídeos, anticorpos, substâncias de várias naturezas, né? Grande família de imunoglobulinas, um monte de substâncias que são geradoras de energia, que produzem, armazenam e transferem a energia de uma pessoa para outra. A transferência de energia de um corpo para outro é que vai conferir a saúde. Muita gente adoece porque não transfere a energia. O Sérgio Felipe costuma dizer uma coisa muito interessante. Você, para ficar doente, tem que ter muita energia. Porque energia para ficar doente. Se você não tiver energia para ficar doente, você não adoece. Então você vai ver, por exemplo, a mulher na meia-idade entra na menopausa, começa a ter fogachos, calores, e produz nódulos na mama, no ovário, em várias partes do corpo, nódulos. O Sérgio tem uma teoria que diz que esses nódulos são gerados por acúmulo do ectoplasma, porque a mulher, quando chega no período do pré-menstruo, mesmo que ela já não menstrue mais, que ela já esteja na menopausa ou esteja entrando, o perispírito não toma conhecimento disso. A fonte energética que vai fornecer o elemento ectoplasmático para a reencarnação do espírito, que é a gravidez, que a gravidez é, em última análise, uma verdadeira materialização do espírito no plano físico, sendo o útero a própria câmara escura, e o ectoplasma, e o perispírito, o ectoplasma, a fonte de energia para materializar aquele espírito que está no plano, está no outro plano, tem que vir para esse plano de cá. Então, essa energia, todo mês, a mulher, através dos seus centros de força, capta e fica aberta pela glândula pineal para materializar um espírito, mesmo que ela não tenha mais óleo, não ovule mais, ou não ocite de segunda ordem, como o Sérgio costuma dizer. Ele diz que a mulher não ovula, ela ocita de segunda ordem. É um preciosista, mas é um gênio, ele é um gênio. Bom, então, o que acontece nesse momento? A mulher está pronta para receber um espírito. Aí não vem ninguém para encarnar, né? Vem qualquer um. Aí a mulher faz tensão pré-menstrual, que diz que é, né, TPM. E que um companheiro nosso lá do Pará diz que é tenha pena de mim, dita pelo marido, né? Então a mulher fica enlouquecida, perde, nem ela se aguenta, nem mulher assim, nem eu me aguento. E mais tarde, quando ela está na fase de menopausa, ela começa, essa energia sai dos chakras mais inferiores e sobe e vem produzir nos núcleos que são ligados com a reencarnação do espírito, o útero, o ovário, a mama, a tireoide, produzir nódulos, produzir cistos. E qual é a terapêutica para isso? Trabalhar no bem, ajudar alguém, dar passe na casa espírita, porque a energia sai, troca a energia. Aí aquela energia não faz nódulo, não faz cisto, entenderam? É uma coisa tão simples. Essa medicina é fácil ou difícil? Depende. Para quem sabe é fácil, para quem não sabe é difícil, né? Então, o corpo espiritual, o perispírito, estabelece, através dos seus centros energéticos, o intercâmbio e a harmonização
entre essas energias do corpo físico e do espírito propriamente dito. Quer dizer, o perispírito é uma espécie de estabilizador, hein? Regulador vibratório, isso aí, eu ia falar exatamente isso. Ele é o estabilizador, é o regulador vibratório, porque a energia do espírito é de altíssima frequência, né? As ondas são de alta energia, e a do corpo já é baixa energia. Se não tiver o meio termo, dá curto-circuito. Para evitar isso, tem então esse elemento que faz essa estabilização, né? O regulador energético. Bom, então, no corpo físico, a energia vem do Sol. Olha que coisa maravilhosa. O Sérgio agora está dizendo uma coisa que eu até falei assim, Sérgio, você está totalmente, está cada vez mais... Por isso que a mulher diz assim, meu filho, você é tão inteligente para umas coisas, mas para outras você é tão burro. Né? Mas assim, não é não, porque não entende o que ele fala. Ele fala, mas ele agora está dizendo que o Deus interno vem do Sol, quer dizer, a energia, a energia que vem do Sol, os quanta de energia, né? Onde está aquilo que os chineses falam, o prana dos orientais, né? Está no ar, vem do Sol, está no ar, você respira. E está em todo mundo, é igual para todo mundo, é o próprio Deus, né? O ar é uma maravilha. Agora, você veja, a energia do Sol, ela é armazenada no vegetal verde através do fenômeno da fotossíntese. E as moléculas de carbono vão se juntando e vão formando um alimento chamado amido. Na hora que vem a água e os sais minerais do solo, esse processo fotossintético liberta da água do solo, por isso que se acabar a água do solo, estão perdidos, vai acabar o oxigênio. Porque o oxigênio não vem do CO2 que os animais respiram, os animais respiram o vegetal transforma em cadeia carbônica. Não, vem da água, o oxigênio vem da água. Aí esse oxigênio entra pela respiração, mas junta com a alimentação que você come. Tudo que você come vira glicose. A glicose é um elemento de altíssima energia. Quando ela é quebrada no citoplasma, liberta da ligação covalente dos carbonos, aonde o Sol joga os seus quantos de energia e fica fixado nessa ligação covalente, né? Carbono com carbono, arrebenta aquilo solta. E vem uma substância chamada adenosina trifosfato, ATP, que capta aquela energia e guarda. E vai liberando, passando de degraus de adenosina trifosfato para difosfato e para monofosfato. E tem uma monofosfato cíclica que é fundamental, porque ela serve para tudo. Até o piscar da gente, o movimento dos cílios dos pulmões, o movimento dos cílios da trompa uterina, que antigamente chamava de falópio, hoje não é mais. O falópio está meio fora de conceito. Tuba uterina, né? Então vejam só, tem cílios ali que faz o óvulo caminhar, tudo mexe, o intestino mexe, tem abstrações, o estômago se movimenta. O Bruce Lipton fala das proteínas que têm movimento, que rodam, que abrem os canais, que permitem a entrada e saída de substância, que estão todas na membrana celular, que está em alta também na biologia, né? Antigamente era o núcleo hoje está meio desprestigiado, né? E quem está com prestígio, aliás, eu sempre achei isso. Quando eu estava estudando medicina, eu falava para o meu professor, como essa membrana é importante, hein, professor? Tudo passa por aqui, porque até os elementos figurados da célula, né? Golgi, ergotoplasma, aparelhos de vacúolos, tudo aquilo é feito pela membrana. A membrana é que faz tudo isso, ela é que rege tudo. Então, esse reger da membrana é fundamental para a economia física. Então, nós vamos ver que nós temos essa energia que sai da glicose, que o ATP vai e capta, ele leva para a mitocôndria, que é um elemento figurado que eu vou mostrar para vocês aqui, que o aluno, quando olha na faculdade, vê
que a gente vê aquilo morto, né? Ele faz aquela lâmina, aquilo está morto. Não tem nada a ver, nada se movimenta. Tem aluno que olha para a mitocôndria assim, que bonitinho aquele bombrilzinho ali. Parece um bombrilzinho. Tem nada de bombrilzinho. A mitocôndria é uma das estruturas mais importantes que tem, porque é ela que é a usina de força da célula. É ali que a glicose vira ácido tricarboxílico, faz as giradas, que faz o horror dos alunos do vestibular, que é o tal famoso ciclo de Krebs, que todo mundo assim, meu Deus, ciclo de Krebs. Quando eu dei isso na faculdade, eu dava fisiologia, eu falei assim, mas professor, eu estudei isso no vestibular, pensei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida, isso é horrível. Eu falei, não, isso é horrível não, isso é ótimo. E ali vai saindo o gás carbônico, vai saindo o oxigênio vai entrando, aliás, vai se ligando com o ATP, vai formando as cadeias e vai circular nos túbulos, né, microtúbulos que tem na célula, que eles gerenciam, inclusive, a divisão celular. Se você olhar uma divisão celular, quem tiver oportunidade, tiver internet, depois eu vou dar meu blog, lá no meu blog tem um pequeno vídeo de 2 minutos, mostrando uma divisão celular, mostrando aqueles fios que vão para os polos das células, aqueles fios, são os fios assim, que puxam o material genético para separar as duas células que estão nascendo. E são esses túbulos, microtúbulos, que são idênticos aos microtúbulos que tem nos centros de força do perispírito. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, a respiração é o núcleo da troca de energia. O processo respiratório é composto de muitas fases no meio ambiente, porque tem que ter o oxigênio, né? Nos pulmões, porque tem que ter a ventilação, na circulação, porque tem que ter o sangue para levar o oxigênio e para trazer o metabolito que foi produzido na célula, e no metabolismo celular, e o processo digestivo que junta tudo isso para produzir energia. Está aí o bombrilzinho, a mitocôndria. E do lado, vocês vão ver uma estrutura cheia de ramos aqui, cheia de variações, são os microtúbulos, na quais a mitocôndria está presa ali, está ligada, aonde circula essa energia. A ciência já descobriu isso e está chamando essa energia que circula nesses microtúbulos e que gerencia as transformações celulares, eles estão chamando de energia mental. Mas a gente sabe que ainda não chegou lá ainda não é energia mental. É o ectoplasma. Quem circula ali é o ectoplasma. E é o ectoplasma que permite a você comandar o seu corpo. Se você vai ficando com muita idade, vai perdendo ectoplasma, você começa a ficar com dificuldade, já não consegue mais comandar bem o corpo. E há algumas doenças que estão sendo estudadas, inclusive com o pessoal lá do Sérgio, lá em São Paulo, doenças que o indivíduo tem dificuldade de ter o comando do corpo, né? Certas doenças neuromusculares, que eles estão achando que é falta de ectoplasma, que se fizesse uma transfusão de ectoplasma nesse indivíduo, que ele poderia melhorar a sua capacidade de dominar o seu corpo. Então, isso é muito interessante, porque é um encontro na biologia, no corpo físico, se encontrando a ligação com o perispírito, e, portanto, com o espírito. Porque, como vimos lá no começo, o espírito, por enquanto, por aqui, não prescinde de usar o perispírito. Mais ou menos fluido, mais ou menos vaporoso, como usou o codificador, mas sempre tendo um perispírito. E o livro dos espíritos vai nos dizer que quando o espírito já é muito elevado, precisa vir a um planeta, mesmo avançado, mas que está que é diferente do local de onde ele vem, ele tem que tomar do fluido vital daquele planeta para poder se manifestar naquele local. E são diferentes, não são iguais. Tudo é diferente. A origem é a mesma, o fluido cósmico universal, que André Luiz vai chamar do hálito de Deus, né? Então, estão aí os centros de força, né? Aqui, numerando de baixo para cima, né? O básico, o sacro umbilical, o solar, que que pode se chamar também do digestivo, da parte da parte aqui baixa do abdômen, mais alto ou mais baixo. O laringeu, eu quero chamar a atenção para esse laringeu, preste bem atenção.
ele é aqui nessa ordem é o quinto. E quero chamar também a atenção para o quarto, o chakra ou centro de força cardíaco. Se vocês saírem daqui lembrando bem o que é que esses dois fazem, eu já vou ficar feliz. Ninguém precisa decorar o resto. Pois tem o frontal e tem o coronário, que é o mais famoso, que todo mundo quer entender com a divindade, né? E é o que nos permite se expandir para o externo. Então, vamos ver adiante. Então, nós temos aqui um quadro, que eu vou tentar falar aqui. Então, o primeiro centro de força, né, que está lá embaixo, ele pode estar... eu vou explicar isso aqui. Os centros de força são estruturas que giram. Eles produzem muita energia e faz com que essa energia fique estagnada, né? Não seja prolífera, não seja produtiva, ou podem estar fracos de energia, pode estar com muita ou com pouca. O ideal é que ele não esteja nem com muita nem com pouca, que ele esteja equilibrado. Então, aqui tem três aqui, colunas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Aqui nós temos a hipoatividade, aqui a atividade normal e aqui a hiperatividade. Então, por exemplo, no primeiro, a função dele normal é a segurança. É esse centro que vai nos dar a condição de estar encarnado aqui na Terra. Que nos bota o pé no chão, é o centro que sofre muito no astronauta. Porque ele sai daqui, vai para a Lua, depois ele vem de lá, chega em casa, né, voltou da Lua, aí está em casa descansando, aí a mulher dele chama ele e fala assim, ô Armstrong, vem cá, vai ali na esquina comprar cebola, que a cebola acabou. Aí ele olha para a mulher assim, mas, minha filha, eu fui à Lua. Eu fui à Lua, minha filha. Cebola? Não sei o que é cebola. Quer dizer, o cara fica transcendente. Ele perde o pé no chão. Há um estudo de medicina, dessa medicina do astronauta, que fala que o indivíduo, quando sai daqui da Terra, ele perde parte do seu sentimento de, vamos dizer assim, seria o senso o instinto de conservação. O instinto de conservação é muito complexo, ele é cheio de nuances. Tem uma nuance que é aquela que diz para você assim, atravessar a rua é um perigo, mas eu vou atravessar e não vai acontecer nada comigo. Mas o cara aconteceu com um agora aqui, você, mas foi com ele, comigo não. Porque se você não tiver isso, esse é o senso de invulnerabilidade. O senso de invulnerabilidade. Se nós perdemos isso, nós começamos a ter síndrome do pânico, começa a ter medo. E o jeito quando sai da Terra, que ele não pisa mais, ele está pisando lá, está voando lá naquela situação de baixa estímulo, né, de atração para o solo, ele fica perdido, cara. Ele perde o chão, perdi o chão, a gente não fala? Perdi o pé, perdi o chão. É esse chakra aqui. Então, quando o indivíduo não está em segurança, se ele tem pouca, ele fica inseguro. E se ele tem muita, tem uma atividade muito grande, ele fica temerário. Se joga do alto do morro, né? Faz igual esse piloto que jogou o avião lá. Gente, ele perdeu a noção. Ele, né, baixou o avião num lugar de montanha. De montanhas altíssimas, e o avião bateu a 700 km por hora, com 150 pessoas a bordo, perdeu a noção total, quer dizer, é um processo de doença mental que não se sabe, inclusive não, isso eu estou falando aqui, é a notícia do jornal, não se sabe se isso é o fato real, mas parece, tudo indica que sim. Então, a temeridade, você vê muito isso hoje aí, o pessoal tem que fazer adrenalina, a gente faz esse negócio de se atirar naqueles negócios que se pendura, não sei como. Montanha-russa, cada vez montanhas-russas mais altas, né? Até nesses lugares de piscina, né? Faz aqueles tobogãs imensos. Tinha um aqui em Barra do Piraí que era o maior do mundo. A Barra do Piraí tem um tobogã de piscina maior do mundo. É uma coisa, quer dizer, é uma temeridade. E de vez em quando alguém bate com a cabeça e morre. Isso é temeridade, é a perda desse sentimento de segurança. Eu não vou falar dos outros, vou falar do terceiro, tá?
do terceiro, que é... Peraí. Não, vou falar do quinto, né? Vou falar do quinto. O quarto não está aqui, apagou. Viu? Isso aí é para a gente... Sabe por quê que o quarto é o cardíaco. Então, eu falar dele, que ele não está aqui. Ele fugiu. Eu sabia que essa formatação não ia dar certo. Eu avisei lá para ela, me deixa eu ver essa formatação aí. Eu olhei, não está direito, mas não está faltando o quarto ali. Olha só. O quarto é o cardíaco, gente. O cardíaco, por que ele é importante? Porque, vocês olhem só, o cardíaco e o quarto, tem 3 para cima, não tem? Que é do caso para baixo, né? Porque isso aqui está de virado. Então, 3 para baixo e 3 para cima. Os 3 para baixo são os que nos ligam à vida corporal, tá? A vida corporal. Quer dizer, o prazer, a segurança, o poder, que é aqui, ó, aqui no estômago, né? Você já ouviu falar que o camarada, o camarada antigamente falava, hoje aqui tem um bocado de gente aqui, moça, não vai lembrar disso, mas quando o tempo que eu era criança, dizia assim, aquele camarada tem o rei na barriga. Até hoje fala? Então, é o rei na barriga. Porque aqui é o chakra do poder. Então, o chakra do poder, olha só, o chakra do poder na hipoatividade ele fica impotente, não tem potência, não resolve nada. Agora, se ele tiver a hiperatividade, ele fica onipotente, né? É Deus. Ou prepotente, sou eu que mando, né? E o quarto é o cardíaco, é do amor, né? Então tem o desamor, né? Quando ele está fraco, é o desamor, o cara não... Né? E quando ele é exagerado, é o apego. O cara, eu amo muito meu filho, não quero que ele viaje, não quero que ele se case. É que ele fica e embarrera a vida da pessoa. Um dia foi um cidadão lá no consultório, 40 anos, e eu perguntei, como é seu nome? A mãe dele falou assim, Antônio José Menezes. Aí eu falei assim, quantos anos tem? Ela, 51. Aí eu falei assim, ele é mudo? Não, é que ele não sabe nada, ele é todo atrapalhado, eu tenho que falar por ele. O homem era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de física. E a mulher... Não, e a mãe dele disse que ele não sabia nada, que ele é ignorante. Quer dizer, o apego, o amor excessivo. E não deixou, ele não casou-se. Acabou desistindo da faculdade, da aula da faculdade. Quer dizer, isso é um horror, nesse chakra aí. Então, esse centro aqui, ó, o quarto, ele comanda os que estão para baixo. Quer dizer, esses que estão... O prazer, a segurança, né? Essa coisa toda. O poder... E comanda os que estão, e liga esses com os que estão para cima, que são da espiritualidade, né? Que é aqui o laringeu, que eu quero chamar a atenção para vocês, que é o centro do conhecimento, aqui na garganta. Também da voz, também da respiração, também da glândula tireoide e tal. Né? Como também o cardíaco também mexe na imunidade, por causa do timo que está colado a ele, e comanda a medicina oriental, a medicina tradicional, a medicina chinesa, estuda esses centros, são milhares de centros, e tem os nadis, os meridianos, que fazem a comunicação desses centros todos de força. E esse centro que está aqui é o do conhecimento. Então, quando ele está muito fraco, você só nega o conhecimento, você tem desprezo pelo conhecimento, a pessoa não estuda, não quer saber de aprender nada, ou se sabe, esconde o que sabe, não conta, não revela. Eu uma vez falei para uma amiga minha, você precisa fazer mais palestras, você sabe muita coisa e não fala, por isso você tem muita rouquidão. E ela começou a fazer palestras, disse assim, mas eu vou fazer palestra e vou piorar. Não, você vai melhorar. E de fato, acabou a rouquidão dela. Começando fazendo palestras, divulgando o que estudou, o que sabe. Né? Então, e a hiperatividade leva ao abuso do conhecimento, o conhecimento para o mal. O sexto leva também a inspiração, a intuição, não vou falar, e o sétimo, que é o da transcendência, que é o coronário. Esse é o meu recado.
Hã? Não, chega, tá bom assim, né? Quem quiser estudar... Hã? Vamos passar o vídeo. Quem quiser estudar isso, tem a porção de lugar. Tem uns livros daquele rapaz da Federação Espírita de Goiás, é o Mato Grosso agora, Alírio Cerqueira Filho, Mato Grosso. Leiam os livros do Alírio Cerqueira Filho, ele conta, tem todo o livro dele, ele mostra isso. Eu tirei do livro dele isso. Né? Ele fala, tem um livro que ele fala só a energia dos chakras, só isso. E ele fala, eu não boto chakra, gosto de centro de força, que chakra é do sânscrito, já tá consagrado, né? Mas eu gosto de centro de força, acho mais espírita, né? Chakra parece que é negócio de esoterismo e tal, né? Pois é. Então, leiam Alírio Cerqueira Filho, leiam as obras dele, tem vários livros. Ele explica cada coisa, dá exemplos, é formidável. Ele tem uma didática, ele é médico também, ele tem uma didática fantástica. Vamos ver então um vídeo? A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta,
o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior,
da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos,
uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos,
podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Geralmente se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além-túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição, culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais, que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Como a mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis, as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da aura de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, absorvendo-lhes as forças psíquicas em movimento automático de sucção, à semelhança de vários parasitas encontrados na natureza, levando à desorganização das estruturas psíquicas daqueles que lhes sofrem ação doentia. Dependendo das parcelas de créditos e débitos entre os litigantes de tão triste quadro, as relações vindicativas podem se prolongar para além da morte física do hospedeiro. Essas obsessões dolorosas não são ocorrências raras, mas processos comuns provocados pela ignorância e paixões daqueles que permitem enovelarem-se nas teias do ódio e da vingança. O caminho dos ovoides, em tão triste condição, é a esfera do recomeço, as reencarnações na crosta terrena ou em setores outros de vida congênere, tal qual a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento.